Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Tarobá o Paulo Vitor Almeida, que é o gerente de marketing e negócios e membro do Conselho de Administração do Parque Científico e Tecnológico de Biociências de Toledo, que é o nosso bioparque. Paulo, quais são as principais vantagens da sinergia? Você já mencionou alguma coisa no primeiro bloco, mas só para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, as vantagens da sinergia criada por essa integração da pesquisa de alto nível e do conhecimento científico com as atividades das empresas sediadas no parque. Eu acho que para cada player vai ter algo muito específico. Né? Mas de uma maneira bem generalista, o que você tem são grandes resultados. Para a empresa, você consegue colocar um ambiente que vai conseguir conduzi-lo por alguns caminhos que talvez estão fora da caixa da rotina normal de trabalho. Então, quando você entra dentro dos processos rotineiros, no dia a dia da empresa, daquela correria, da questão de conseguir cumprir as métricas... Não dá nem tempo de pensar, né? Não dá, exatamente. Você não consegue sair daquele estado que você está, que chega a ser moroso para fazer as entregas. E o ambiente é um grande influenciador nas nossas decisões. Isso é inquestionável. De mudança de comportamento, mudança de método, mudança de sistemas, né? Isso é uma questão inquestionável enquanto humanidade. As empresas começam a se espelhar também em outras, né? Exato, exato. E aí se torna a sinergia real e não aquela abstrata, onde você tem dificuldades que os outros já passaram. Sim. Pancadas que eles já levaram, sendo bem franco, e isso você consegue replicar o próximo de uma maneira muito natural, porque vai ter reunião todo dia. Você vai almoçar com alguém, vai tomar um café com outro, vai estar recebendo um outro cliente no hall. E o intercâmbio vai estar presente 24 horas por dia, praticamente. Né? E aquele que já está mais avançado enquanto gestão, enquanto tecnologia, consegue repassar esse experimento de uma maneira gratuita e num formato claro de compartilhamento para que cresça, né? Todo mundo nisso. Paulo, quais são os principais atributos do bioparque para atrair empresas e investidores de um modo geral? Ok, então nós temos hoje um leque de atrações que a gente oferta para as empresas, mas a maior de todas é esse acolhimento. Se eu fosse mencionar todas aqui, e eu vou ir citando, mas é muito importante que todos entendam que dentro do nosso ambiente nós temos a missão de conseguir fornecer um espaço físico com um ambiente que vai além desse espaço físico, que propicie o crescimento. E esse crescimento é acompanhado por indicadores de gestão, é acompanhado por outros executivos e pelo próprio conselho, quando necessário. Então, enquanto oportunidades, a gente já tem leis municipais consolidadas dentro do nosso território que ofertam já reduções de alíquotas para as empresas que estão se instalando lá. Aí tem então a vantagem fiscal, por exemplo. Com certeza, com certeza. Recentemente nós recebemos agora o certificado de reconhecimento enquanto Parque Tecnológico no estado do Paraná, pelo Sistema Paranense de Parques Tecnológicos, que faz um tempo que começou a existir. O Bioparque está dentro desse projeto desde o começo. Ele foi um grande alavancador. O Dr. Luiz esteve recentemente no Palácio de Iguaçu fazendo sua fala junto com o governador e mostrando, e a gente conseguiu consolidar o sistema de parques tecnológicos no Paraná, que isso é muito importante, porque quando você cria esse calabouço na formatação, agora você consegue evoluir a questão legislativa. Claro. Porque os territórios existem, eles estão certificados e agora a gente amarra tudo isso. Não é mais interesse de uma estrutura ou de um projeto só, né? São vários que estão legalizados. Isso. E você inibe, sendo muito franco, Caio, a picaretagem. Exatamente. Que envolve isso. Eu estou abrindo um parque tecnológico. Então, por causa disso, eu vou querer algumas reduções, algumas benefícios em cima disso, né? Não, você tem um sistema, tem que ser certificado. E com esse reconhecimento, o governo, quer dizer, os órgãos públicos conseguem fazer parcerias formais, né? Não tenha dúvida. Uma das que nós temos é com a própria Fundação Araucária. Porque começam, primeiro que ao participar desse sistema e ser certificado, você tem acesso muito mais rápido ao governo. Quando você fala em acolhimento lá, o que engloba mais? Estrutura física, assessorias na área, por exemplo, de documentação, também tem isso? Perfeito. Eu acho que assim, a grande jogada, a gente fala que a gente dá tiro de sniper. Então, primeiro a gente certeiro. eu tento primeiro diagnosticar as necessidades.
Então, dentro de um roteiro que a gente já tem consolidado de recepção, a gente tenta entender quais são as necessidades reais desse empreendimento, desse empreendedor. E aí vão para pequenas startups que nós temos lá, o grande diferencial para eles poderem contratar alguém está ligado diretamente à capacidade dele de conseguir colocar móveis dentro da sala dele. Sim. Então a gente oferta um ambiente compartilhado com um custo no estilo pago. Perfeito. Coworking, né? Perfeito. E nós bancamos energia elétrica, água, limpeza disso, porque nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros meses, se o negócio realmente é disruptivo, a diferença de você gastar a mais com um móvel e aplicar isso num marketing ou num desenvolvimento de uma característica do seu produto vai gerar resultado lá no final. Exatamente. Então, para esses é uma coisa. Para outros, são as mentorias. Então, a gente está falando de modelos que já estão mais maduros, mas que precisam entender de gestão aplicável e não da gestão abstrata e tendenciosa. E aí a gente coloca os gestores do grupo à disposição, a partir das necessidades que eles declaram que têm. E aí vai desde diretores do grupo Prate Então, Dona o Luz, Bioparque acaba funcionando em muitos casos como uma grande, gigantesca incubadora, não é? Perfeito, perfeito. Nós vamos desde dentro das modelagens, nós estamos dentro quase como um campus de empresa, porque a gente consegue receber de startups a um modelo de cowork, com aceleradora, incubadora, com parceiros, obviamente, do ecossistema, a modelos de residentes, que são aqueles que querem levar seus laboratórios de inovação, os labs, famosos estúdios de inovação lá, porque tem que sair dessa rotina e colocar lá sua área de inovação deles. E ainda os grandes conglomerados dentro das zonas industriais, que eu consigo atrair por meio de terrenos, consigo consolidá-los por meio da educação e da formação dessa mão de obra. Paulo, é sempre bom lembrar também que se aplica também às startups aquele mesmo percentual estatístico que existe, né, que é incontestável, né, isso é uma pesquisa já comprovada de que os empreendimentos morrem, tem uma fase de mortalidade dos empreendimentos, né? Sim. Então, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, lá no terceiro ano, 75% dos empreendimentos morrem, né? Por vários motivos, né? Tendo esse acolhimento, essa estrutura, essa mentoria, essa assessoria, essa assistência nessa fase crucial da vida do empreendimento recém-nascido, digamos, é fundamental, né? É transformador, além de ser fundamental. Tem um exemplo muito claro de os meninos com menos de 18 anos que entraram lá com um modelo que eles nem sabiam. E é exatamente, startup, a melhor definição para mim é essa. É algo que a gente não sabe ainda o que vai entregar e que não tem ainda nem gestão daquilo que vai se fazer. E eles entraram lá e hoje eles foram aprovados já em outros 4 processos de aceleração pelo Brasil e já tem um aporte de 200 mil com valuation já de R$1 milhão, sem eles estarem consolidados. Então agora eles vão migrar, vão conhecer outros modelos para poder voltar a esse ecossistema, já entrando num formato de give back, de retornar o que eles aprenderam e replicar isso dentro do ecossistema. Então, Paulo, é fundamental. Paulo, 2 últimas questões que eu não quero deixar de abordar antes de encerrarmos a entrevista, uma pena, mas o tempo está terminando. Rapidamente, você como gerente de negócios, o que você diz para o telespectador que está nos assistindo, que é um pequeno empresário, o que é um jovem recém-formado em tecnologia, que tem uma ideia boa, que ele imagina que tem, provavelmente pode estar nascendo aí um grande negócio, né? Uma grande inovação. Qualquer tipo de ramo de negócio, de atividade, tem pelo menos acesso e diálogo para conversar lá no Bioparque? Sem dúvida. Estão abertos a esse tipo de... Sim. Até para, claro, há uma seleção, evidentemente, claro, né? Para vocês aprovarem para se instalar lá, né? Eu deixo muito claro, Caio, é muito interessante que você coloque isso, porque tudo é uma questão de momento e de interesses. Então, o que eu quero colocar aqui é que, sim, independente dos ramos, nós vamos ter muitos necessidades dentro do Bioparque, que não conglomeram só a grandes modelos de inovação. Assim que a gente conseguir consolidar todo esse complexo de saúde com liberação de matrículas, a gente vai ter necessidade de restaurantes, postos de combustível, área comercial. Uma rede de prestadores de serviços, né? Perfeito. E isso nós
queremos dar preferência para quem é da região. Então, hoje, eu já estou recebendo esses interessados para conversar, assim como já tem muita gente de Cascavel, da região, que estão indo e compreendendo isso e se ofertando para estar auxiliando. Então, acho que o grande recado que fica, assim, aqueles que já têm o espírito e conseguem compreender a visão e a capacidade de fazer, que envolve o Dr. Luiz e todo o que a gente está construindo no Bioparque para toda a região, que nos procurem. Eu me coloco totalmente à disposição, a minha equipe também se coloca totalmente à disposição para a gente estar recepcionando, compreendendo e entendendo como nós podemos evoluir em conjunto. Paulo, você esteve recentemente na França participando, né, de um encontro internacional de parques tecnológicos. Qual é a avaliação que você faz desse evento e como é que você enxergou, na comparação, o Brasil nesse contexto? Perfeito. Recentemente foi a conferência da IASP, agora de 2019, que foi em Nantes. O que é muito claro, de novo, dentro da etimologia dos parques tecnológicos que surgiram externo ao Brasil, que nós temos muitos degraus até conseguir se consolidar como um ambiente inovador. E isso envolve muito peso e decisão governamental e muito também o posicionamento da iniciativa privada com a educação. Então, lá fora você vê modelos que conseguem demonstrar tudo isso que a gente está colocando de visão hoje aqui dentro do Bioparque, já consolidado. E eu não estou falando só de países de primeiro mundo, onde a princípio as pessoas acreditam que é mais fácil fazer as coisas. Mas os desafios são o mesmo. O que você tem são culturas... Só muda a escala, né, às vezes, né? E culturas diferenciadas, que nos propiciam soluções ou menos dificuldades não literais ao seu projeto. Mas o que é interessante é, nesse comparativo, ver que o Brasil está, sim, se posicionando e cada vez mais se ocupando como um país inovador, mas isso sim precisa da cobrança e do apoio de toda a sociedade. Sim. Enquanto parques tecnológicos, os nossos maiores benchmarks são internacionais, sim, porque a nossa vertente, diferente da grande maioria de parques tecnológicos brasileiros, que essa governança por meios governamentais mista, nós temos um proprietário e somos um parque privado. Então, isso é muito mais comum fora, assim como é muito mais comum fora um empreendedor de sucesso repassar por meio de doações a sua universidade onde se formou uma doação que equivale a um novo centro de pesquisa. E assim por diante. E aqui no Brasil isso ainda é incompreensível. Incompreensível ainda, exatamente. Até porque não tem nem estímulo governamental e fiscal para que essas doações aconteçam. Né? Isso. E daí, quando isso acontece, você cria... as pessoas que não conseguem entender criam muitas dúvidas e confundem as coisas. Nós já passamos por momentos como esse. E é por isso que eu venho e me coloco a posto, em pé, a ordem para tirar a dúvida de qualquer um, a diferenciação que nós temos do que é um parque tecnológico, do que são seus ativos imobiliários e do que são os resultados que eles vêm trazer enquanto pesquisa, desenvolvimento, sinergia, educação prioritariamente. Para toda a nossa região. Eu tive a grata satisfação de receber no Jogo Aberto desse sábado Paulo Vitor Almeida, gerente de negócios, gerente de marketing e negócios e membro do Conselho de Administração do Parque Científico e Tecnológico de Biociências de Toledo, Bioparque. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Ficou vários assuntos aqui, não deu tempo. O tema é extremamente motivador, né? Encantador, fascinante e vai ficar para uma próxima entrevista. Boa noite a todos, bom final de semana e até o próximo sábado.